Existe um artifício usado em antropometria, que seria a elaboração de fórmulas matemáticas para calcular certas medidas desconhecidas em função de medidas conhecidas. E a correlação entre as variáveis deve ser acima de 80% para eu poder utilizar. Então, por exemplo, foi definido, vocês notam que aqui eu tenho uma estatura H. Então, a estatura H seria, por exemplo, a altura de um indivíduo em pé. Então, para eu saber, por exemplo, quanto que mede as pernas aqui, a distância entre as pernas, por exemplo, né, que nós temos aqui, deixa eu colocar o ponteirinho aqui, Para eu saber quanto que mede a distância entre as pernas, já foi calculado anteriormente um coeficiente que, se multiplicado por essa estatura, eu consigo, né, identificar qual é essa medida. Então, eu não preciso sempre ficar realizando ela. Então, é só eu multiplicar, nesse caso aqui, 0,191 por essa altura desse indivíduo. Aí eu consigo estabelecer essa diferença aqui, né? Essa distância entre as pernas do mesmo. E a mesma maneira, né, com o indivíduo sentado na posição ereta, né, com os braços para cima ou os braços fechados ou para os lados, né? Então já foram estabelecidas aí esse artifício que eu consigo simplesmente multiplicar pela uma determinada altura. Antropometria estática. Sempre que possível, as medidas devem ser tomadas diretamente de uma amostra dos próprios usuários do sistema ou do produto. Se isso não for possível, pode-se recorrer a tabelas, pelo menos em primeira aproximação. Uma das tabelas mais completas é a tabela. Aqui, nós temos as medidas antropométricas estáticas da norma alemã. Então, aqui, né, com o corpo em pé, mais parado, foram realizadas essas medidas aqui. Então, o que significa isso, né? Que, por exemplo, a estatura com o corpo ereto. Apenas 5% das mulheres têm uma estatura inferior a 151 centímetros. 50% das mulheres têm uma estatura de 151 a 161,9 centímetros. E apenas 5% das mulheres têm uma estatura acima de 172,5 centímetros. Então, isso segue também, né, para os homens e para todas essas medidas que foram realizadas. Então, primeiro com o corpo em pé, depois com o corpo sentado. Então, eles utilizam dessas medidas para formulação de produtos. Essa é a continuação, então, da tabela anterior, agora com as medidas para a cabeça, mãos e os pés. Essas figuras, então, nos mostram as medidas já pré-definidas para cada uma dessas alturas nas figuras aqui. Antropometria dinâmica e funcional. Então, as pessoas nunca ficam completamente paradas. Quase sempre estão manipulando, operando ou transportando algum objeto. Após dimensionar o produto ou o local de trabalho com os dados da antropometria estática, né, que são esses que a gente acabou de visualizar, deve-se promover alguns ajustes para acomodar os principais movimentos corporais. Quando os movimentos já são previamente definidos, pode-se usar dados da antropometria dinâmica, fazendo com que o projeto se aproxime mais de suas condições reais de operação. Um ajuste mais preciso pode ser realizado pela antropometria funcional, quando os movimentos corporais não são isolados entre si, mas diversos movimentos são realizados simultaneamente. Para se registrar os movimentos, pode-se utilizar diversas técnicas e também pode-se utilizar recursos de cinema, TV e fotografia. Essa figura nos mostra os planos para registro dos movimentos corporais. Então, aqui nós temos o plano direito, plano de simetria, plano posterior frontal e os diversos outros planos. Então, eles utilizam desses planos para registrar os movimentos corporais. Já essa figura nos mostra zonas de alcances preferenciais máximos para uma posição sentada. Então, aqui no plano transversal
e no plano sagital, então de acordo com os planos da figura anterior. Já aqui nos mostra os alcances máximos da mão traçando envoltórios em um plano graduado. Então aqui a gente consegue, através de um plano graduado, identificar esses alcances máximos de acordo com uma determinada posição. Essa outra figura nos mostra os valores médios em graus de rotações voluntárias do corpo na antropometria dinâmica. Então, são todos estudos realizados para auxiliar aí no desenvolvimento de equipamentos, no desenvolvimento de imóveis, no desenvolvimento de postos de trabalho. Por hoje é só e até a próxima.